O cristão pode fazer política? Primeiro, o que é política? Política é a arte ou capacidade de administrar ou governar. Segundo o filósofo Sócrates, político é a pessoa pública que cuida da coisa pública. Em Provérbios 29, verso 2, Salomão disse: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Segunda coisa, o cristão é um cidadão como qualquer outro. Se um sindicalista, professor, jornalista, comunista, ateu, ativista pró-aborto, pró-droga, pró-ideologia de gênero, pode se intrometer na política, por que você, cidadão de bem e cristão, não pode? Terceiro, a tua fé, a minha fé, não anula a nossa cidadania. Jesus pagou imposto. Em Atos 16, versos 37 ao 39, Paulo exigiu ser tratado como cidadão romano. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia, e agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não! Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. A cidadania romana incluía certos privilégios. As autoridades de Filipos ficaram alarmadas porque era ilegal açoitar um cidadão romano. Daniel foi governador da Babilônia. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. Daniel 2, verso 48. Após ser nomeado governador de toda a província babilônica e ficar encarregado dos homens sábios, Daniel pediu que seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem designados seus assistentes. Daniel sabia que não seria capaz de desempenhar uma tarefa de tão grande responsabilidade sem assistentes capacitados e, por isso, escolheu os melhores homens que conhecia, seus 3 amigos hebreus. Um líder competente nunca faz todo o trabalho sozinho. Ele sabe como delegar e supervisionar. José foi governador do Egito. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, versos 40 e 41. José rapidamente chegou ao topo, dos muros da prisão para o palácio de Faraó. Seu treinamento para esta importante posição envolveu ser primeiro escravo e então prisioneiro. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Qualquer que seja o momento, sem importar quão indesejável possa ser, considere-o como parte de seu programa para servir a Deus. Então, o fato de eu ser um cristão não impede de eu exercer minha cidadania. Quarto lugar, tem coisa que Deus vai usar quem está na política. Em Marcos 15, verso 43, diz que foi José de Arimateia quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Depois da morte de Jesus na cruz, José de Arimateia pediu seu corpo e depositou-o em um sepulcro novo. Embora fosse um importante membro do Sinédrio, José secretamente também era um discípulo de Jesus. Mas José arriscou sua reputação e prestígio para dar um enterro digno ao seu Senhor. Foi Ester induzida pelo seu tio Mordecai
que pediu ao rei Assuero para que os judeus pudessem resistir ao genocídio proclamado, e Mardoqueu disse para ela: quem sabe não foi para este tempo que Deus te pôs como rainha? Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther 4, verso 13 e 14. Após ter sido expedido o decreto para matar os judeus, Mardoqueu e Esther poderiam ter se desesperado, decidindo salvar apenas a si próprio ou ter somente aguardado uma intervenção de Deus. Ao contrário, eles viram que Deus os havia colocado em suas posições com um propósito para que eles aproveitassem o momento certo e agissem. Quando estiver ao nosso alcance salvar as pessoas, precisamos fazê-lo. Em uma situação em que a vida é ameaçada, não se acovarde, não se comporte de forma egoísta, não espere que Deus faça todas as coisas. Ao invés disso, peça direção a Deus e haja. Deus pode tê-lo colocado na posição em que você se encontra apenas para tal tempo como este. Agora, em último lugar, precisamos lembrar que Deus tem poder para interferir em tudo, mas Deus não interfere o tempo inteiro. Isso significa que Deus permite ao ser humano fazer suas escolhas e construir a sua história. Qual a história que você quer para o país? Qual a história que você quer para o Brasil? Veja, Deus não vai votar, você é que vai votar, mas Deus vai respeitar o seu voto. Só não reclame da sua omissão ou apatia diante de tudo o que está acontecendo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.